Privacy data de inteligência artificial. I sistemi de inteligência artificial sono molto sensibili alla privacy dei dati perché i sistemi spesso raccolgono, elaborano e lavorano con i dati di molti individui o organizzazioni. Portanto, é necessário prestar atenção alla riservatezza dei dati dei sistemi di inteligência artificial. Ad esempio, i dati raccolti dai sistemi di inteligência artificial sono spesso resi anonimi o criptografati, ma è necessário adotar misure di sicurezza per mantenere questi dati al sicuro e non raggiungere persone spagliate. Inoltre, esistono normative legali relative alla riservatezza dei dati dei sistemi di inteligência artificial e il regolo di tali normative devono essere seguite. Le normative legali sulla riservatezza dei dati dei sistemi di inteligência artificial sono leggi e regolamenti emanati per proteggere la riservatezza dei dati. Questi regolamenti riguardano questioni quali i diritti di proprietà dei dati, la sicurezza dei dati, la raccolta e l'utilizzo dei dati, la condivisione dei dati e la cancellazione dei dati. Ad esempio, nei paesi dell'Unione Europea, la legge sulla protezione dei dati è considerata una legge importante per quanto riguarda la riservatezza dei dati dei sistemi di inteligência artificial. La legge sulla protezione dei dati protegge i diritti di proprietà dei dati e regola la raccolta, l'uso, la condivisione e l'archiviazione dei dati. Esistono anche regolamenti sulla privacy dei dati negli Stati Uniti, ma questi regolamenti non sono così completi come il Data Protection Act. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno leggi come il Data Security and Privacy Protection Act e il Data Security and Security Act. Puoi porre tu domanda se o questo argumento nella sezione dei commenti. Risponderò al tu domanda. Save DM nel próximo vídeo. Exemplo de código Python para aprendizado de máquina. Esse código treina o classificador de aprendizado de máquina usando os dados do conjunto de dados da íris e, em seguida, testa o classificador. Se o classificador fizer previsões corretas, a pontuação do teste será alta. Neste exemplo, o classificador aprende a classificar flores no conjunto de dados de íris e pode tentar classificar novas flores usando essas informações. Quais são as conquistas mais importantes no campo da inteligência artificial? É possível encontrar muitas conquistas importantes no campo da inteligência artificial. Entre essas conquistas, as mais importantes podem ser: 1. Em 1997, o programa de inteligência artificial Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. 2. Em 2011, a partida em que o programa de inteligência artificial IBM Watson venceu a competição de Key Jeopardy. 3. Em 2015, o programa de AlphaGo do Google DeepMind derrotou o jogador profissional de Go Lee Sedol. 4. Em 2017, o programa de inteligência artificial AlphaGo 0 do Google DeepMind aprendeu o jogo Go mesmo sem treinamento de jogo e venceu jogadores profissionais. 5. Em 2018, o programa de inteligência artificial da OpenAI chamado Deitil conseguiu manipular objetos 3D por meio de uma câmara com gestos manuais. Este é apenas alguns exemplos. Existem muitas outras conquistas importantes no campo da inteligência artificial. A inteligência artificial pode imitar a inteligência humana. Muitos estudos visam imitar a inteligência artificial, a inteligência humana, mas esse objetivo ainda não foi totalmente alcançado. A inteligência artificial pode imitar certas características da inteligência humana e fazer coisas que os humanos fazem, mas há sérias dificuldades em imitar todos os aspectos da inteligência humana. Por exemplo, sistemas de inteligência artificial não podem pensar como humanos e não possuem emoções humanas. Portanto, a inteligência artificial não pode imitar a inteligência humana. Como a inteligência artificial pode impactar os assuntos humanos? A inteligência artificial pode impactar os assuntos humanos de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, a IA economiza tempo ao automatizar o trabalho das pessoas, processa grandes quantidades de dados rapidamente e facilita o trabalho das pessoas, fazendo sugestões durante o trabalho e ajudando as pessoas a usá-la em seu trabalho futuro, registrando as informações que aprenderam. Os exemplos são um sistema que automatiza o processo de fabricação em uma fábrica, analisando os dados do paciente em uma unidade de saúde, um engenheiro apresentando alternativas para seu projeto e um sistema em execução em uma instalação de fabricação de automóveis aprendendo informações sobre o processo de fabricação. A inteligência artificial poderia ameaçar os empregos das pessoas. A inteligência artificial pode ter o potencial de ameaçar os empregos das pessoas. O uso de sistemas de inteligência artificial, especialmente em áreas como automação e processamento de dados, pode ameaçar os empregos das pessoas, pois elas podem fazer parte do trabalho que os humanos fazem. No entanto, isso pode ser evitado gerenciando adequadamente os sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, com sistemas de inteligência artificial, parte do trabalho feito por humanos pode ser automatizado, mas nem todo o trabalho feito por humanos pode ser transferido para sistemas de inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial pode ameaçar os empregos das pessoas, mas essa ameaça pode ser reduzida gerenciando-a corretamente. Por onde devo começar a avançar no campo da inteligência artificial? Se você deseja avançar no campo da inteligência artificial, identifique sua área de interesse, conclua sua educação básica em matemática e ciências da computação,
estude inteligência artificial, faça um treinamento e tente encontrar um emprego. O que o futuro reserva no campo da inteligência artificial? Prever exatamente o que acontecerá no futuro no campo da inteligência artificial pode ser difícil, mas muitas previsões foram feitas. No futuro, espera-se que os sistemas de IA ajudem a economizar o tempo das pessoas, automatizando ainda mais seu trabalho. Além disso, espera-se que os sistemas de inteligência artificial tenham o potencial de tornar o trabalho das pessoas mais eficiente. Por exemplo, os sistemas de inteligência artificial podem fornecer resultados mais rápidos e precisos do que os humanos em tarefas como processamento e análise de dados. Por isso, no campo da inteligência artificial, espera-se que no futuro surjam soluções que facilitem o trabalho das pessoas e aumentem a produtividade. Privacidade de dados de inteligência artificial. Os sistemas de IA são altamente sensíveis à privacidade de dados porque os sistemas geralmente coletam, processam e trabalham com dados de muitos indivíduos ou organizações. Portanto, é necessário ter cuidado com a privacidade dos dados dos sistemas de inteligência artificial, por exemplo, os dados coletados por sistemas de inteligência artificial costumam ser anonimizados ou criptografados, mas medidas de segurança devem ser tomadas para manter esses dados seguros e não chegar às pessoas erradas. Além disso, existem regulamentações legais relativas à privacidade de dados de sistemas de inteligência artificial e as regras dessas regulamentações devem ser seguidas. Os regulamentos legais sobre privacidade de dados de sistemas de inteligência artificial são leis e regulamentos feitos para proteger a privacidade de dados. Esses regulamentos cobrem questões como direitos de propriedade de dados, segurança de dados, coleta e uso de dados, compartilhamento de dados e exclusão de dados. Por exemplo, em países da União Europeia, a Lei de Proteção de Dados é considerada uma lei importante em relação à privacidade de dados de sistemas de inteligência artificial. A Lei de Proteção de Dados protege os direitos de propriedade de dados e regula a coleta, uso, compartilhamento e armazenamento de dados. Também existem regulamentos de privacidade de dados no GUA, mas esses regulamentos não são tão abrangentes quanto a Lei de Proteção de Dados. Por exemplo, o GUA tem leis como a Lei de Segurança de Dados e Proteção de Privacidade e a Lei de Segurança e Segurança de Dados. Você pode fazer suas perguntas sobre este tópico na seção de comentários. Eu responderei às suas perguntas. Vejo você no próximo vídeo.